Bom dia, pessoal, Paz, Senhor. Manhã abençoada de segunda-feira para vocês. Hoje, dia 29, né? 29 de setembro de 2025. Que essa palavra sirva de fortalecimento, de renovo e direcionamento ao coração dos irmãos. Peço desde já que vocês curtam o vídeo, se inscrevam por aqui no canal, compartilhe, comente, clicando no botão assinar, os irmãos terão acesso ao clube de membros e através das informações que vão aparecer aqui em cima, os irmãos podem abençoar o canal, esse ministério semeando na minha vida. Vamos para a nossa conversa? Nosso texto hoje é Salmos 23. Esse Salmos aqui é bem conhecido, né, pessoal? Todo mundo conhece. Versículo 4 diz assim: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Irmãos, então, Davi aqui ele faz esse salmo, né? Ele escreve esse salmo inspirado pelo Senhor. Ele passou por muitas situações difíceis, né? Mas aqui ele fala de uma em especial, né, específica. E ele fala, ainda que eu ande. O que ele quer dizer? O Vale da Sombra da Morte é um momento tão excepcional, é um momento tão único, né, é uma coisa que não, único no sentido assim, né, de algo que não acontece sempre. A gente pensa que a vida é feita de vale, é feita de deserto. Não, são momentos da nossa vida, são etapas que às vezes é necessário passarmos, né? Ele fala, ainda que eu ande, ele não ficou parado. Ele não estabeleceu uma tenda no vale, ele não morou no vale, não. Ele passou pelo vale, ainda que eu ande. E esse ainda, como eu disse, é uma situação extrema. Ainda que o extremo aconteça, ainda que o pior aconteça, ainda que eu venha viver uma situação tão difícil, ele tinha confiança de que o Senhor estaria com ele. Então eu penso assim, olhando para esse texto, eu vejo que Davi ele tinha, por experiências que ele viveu no Senhor, a certeza de que mesmo que o pior acontecesse, Deus não o desampararia. Ele sabia disso. Claro que nós sabemos, mas sabemos na teoria, né, irmãos? Muitos sabem na teoria, né? Não vou dizer aqui, sabemos. Eu vivi experiências e eu sei na prática. E eu sei que a maior parte dos irmãos também. Agora outros ouviram falar, né? Ouviram testemunhos. E aí quando você vive uma experiência, é outro nível. Você tem uma propriedade para falar. Olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que o pior me aconteça. Aí ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Agora é interessante porque o vale da sombra da morte, o vale é um lugar de depressão. O vale é um lugar diferente do monte, que é um lugar de elevação, que é um lugar de exaltação, podemos dizer, é um momento bom da nossa vida, as coisas estão acontecendo, as coisas estão dando certo. O vale é um momento que tudo dá errado. O vale é um momento em que, literalmente, as coisas desencaixam, desencontram, e vale é isso, vale é a ausência de perspectiva, vale a ausência de saída, porque do monte você consegue ter uma visão ampla, já do vale você tem uma visão limitada. Você vê, você não consegue enxergar tão longe como do monte. E assim são as situações de adversidade que passamos. A gente tem uma visão mais limitada, a gente não consegue enxergar tão longe. Agora, se é o vale da sombra da morte, se tem sombra é porque tem sol. Isso é uma obviedade. Para ter sombra tem sol, ou tem luz, não é verdade? Então quando você tem luz e algo obstrui a luz, aí você tem uma sombra. Quando algo se põe na frente, por exemplo, aqui, ó, tô parecendo que tem uma mancha aqui, né? Sempre que eu gravo aqui fica parecendo que tá suja a minha roupa, mas não é, por causa da sombra do tripé. Tá aqui o celular e o tripé, a janela tá ali, tô aproveitando a luz da janela. Então, se tem essa sombra aqui, ó, tá vendo? É porque tem a luz, mas a minha mão, ela tá gerando a sombra. Então, a sombra é isso, o vale da sombra da morte é porque a situação, as circunstâncias, a dificuldade é o que está na frente da luz, da luz do sol. Aqui uma luz é um simbolismo, né? A luz é o próprio Senhor, o Senhor é a nossa luz, o Senhor é a minha luz, a quem temerei. O próprio Davi diz isso. Então quando a situação se levanta, quando o obstáculo, as circunstâncias se levantam, a gente não consegue enxergar às vezes Deus, a gente não consegue enxergar às vezes o Senhor, a luz, a revelação, porque a luz ela traz à tona, ela revela aquilo que a gente não consegue ver, não é verdade? A luz ela dissipa as trevas, ela traz clareza, ela traz informações, mas às vezes as circunstâncias geram a sombra. E a sombra da morte, a sombra do desespero, a sombra da angústia, a sombra da aflição. A morte é o quê? Fim.
É a sombra que traz, às vezes, um pensamento de que é o fim. Que a qualquer momento vai dar certo, vai acontecer o pior, sabe? Mas no vale da sombra da morte, não é a ausência de luz. Quer dizer, no vale é a ausência de luz, mas não quer dizer que a luz não exista, né? A luz existe, você pode ser que você não esteja vendo, mas momentaneamente é a ausência, mas a luz está ali. Ela está sendo obstruída, mas ela está ali. Sabe? Ela tá ali, ela está ali. Da mesma forma, a gente passa pela prova, passa pela dificuldade, Deus está ali conosco. É que a prova, a dificuldade gera sombra. A gente pensa que Deus não está agindo, é a luz da vida. Né? No vale da sombra da morte existe a luz da vida. Por isso que Davi diz, ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Eu não vou ter medo. Medo é, você pega a fé. Se você quer ver o contrário da fé, é o medo. A fé. O contrário da fé, medo. Ele está dizendo, eu não vou desacreditar, eu não vou ficar incrédulo, eu não vou temer mal nenhum. Não tem por que temer. E isso é fé, ela nos dá certeza, ela nos dá garantia, ela não nos deixa temer, ela não nos deixa ter medo. Então, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Não é que algum mal, alguma dificuldade, não. Se isso acontecer, se tal que a gente às vezes fica pensando no pior, né? Se tal coisa acontecer, misericórdia. Se tal coisa, meu Deus, não temerei mal nenhum. Nenhum mal eu vou ter medo, eu terei medo, de forma alguma. E aí ele diz, porque tu estás comigo. A presença de Deus é conosco, irmão. Isso é um fato. Eu falei, a luz está ali, ela está presente, né? Ainda que pareça ausência, né? Ausência por conta das circunstâncias, o Senhor está ali. Se tem sombra é porque tem luz. Tem um obstáculo, mas tem luz. A luz está ali. Tu estás comigo. O teu cajado e a tua vara me consolam. Ou o teu bordão, né? E o teu cajado. A vara e o cajado eram instrumentos de direção e proteção. Cajado, direcionamento. A vara, proteção. Porque quando vinha algum lobo contra as ovelhas, né? Aqui o texto fala, o Senhor é o meu pastor. Então ele, como pastor, ele nos guia. Como pastor, ele nos protege. Ele nos guarda do pior. Então essa semana está iniciando, você possa ser que você esteja com 1000 pensamentos e até com medo acerca do que vai acontecer, do que está acontecendo, do que está por vir. Mas o Senhor é o teu pastor, o meu pastor, o nosso pastor. A certeza que Davi tinha era por conta das experiências que ele vivia. Se você não tem ainda uma experiência nesse nível, eu acredito que a maior parte dos irmãos aqui tenham. Deus vai te levar a uma. E se você já tem, você sabe. Esse vale é passageiro. Esse momento é passageiro. A sombra é isso, são os obstáculos. O momento de ausência de luz por conta do obstáculo, por conta daquilo que está obstruindo, sabe? E faz parecer que Deus não está presente, mas Ele está presente. Ele está presente no meio das nuvens, no meio de um dia nublado espiritual. O sol da justiça, no momento oportuno, aparecerá. O Senhor tem com o cajado dele e a vara te conduzido e te protegido para te levar ao teu destino. E o teu destino não é o vale da sombra da morte. O teu destino é o teu milagre. Davi diz depois lá na frente, prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e eu habitarei seguro. É isso que Deus tem para você, tá bom? Tome posse dessa palavra, porque eu creio que pelo sangue do Cordeiro, pelo nome de Jesus, vai ser uma semana de vitórias, uma semana de bênçãos, uma semana que ainda que você passe, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu cajado e a tua vara me consolam. Deus abençoe vocês. Pai, Senhor,